Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém. Em nome de Jesus, que hoje a presença do Senhor possa invadir seus lares, amém. Que nós possamos adorar o nosso Deus em nome de Jesus. Quem está com a palavra aí do lado do sofá, na cadeira, na mesa aí, já pega ela e abre em Salmos 96. Aleluias. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Aleluia. As grandes coisas estão por vir nessa noite, em nome de Jesus. Curve sua cabeça aí na sua casa, no seu sofá, na sua mesa, fica bem à vontade. Vamos estar orando aqui para dar início ao nosso louvor, à nossa adoração, para honra e glória do nosso Deus. Senhor nosso Deus, amado Pai, nos colocamos na sua presença neste momento. Recebe a adoração do seu povo que está em casa, Deus, em nome de Jesus, Pai. Recebe a nossa adoração, Deus, recebe, Deus. Que possa, Deus, em nome de Jesus, chegar como um aroma suave a Ti, Deus. E que o Senhor possa estar derramando suas bênçãos sobre nós, a sua cura, em nome de Jesus. Que possamos adorar o nosso Deus essa noite em espírito e em verdade. Amém, aleluia. Que esse seja o dia do recomeço na sua vida. Estou voltando ao lugar do recomeço. Estou voltando ao lugar onde eu me rendo. Toma-me. Isso é tudo que sou. Se Deus está conosco, não há o que temer, meu irmão.
igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. E Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. 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 Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer. Não há o Não há o que Glórias a Deus. Nessa próxima canção, nós estamos no ano da bondade do Senhor, né, meus irmãos? Então recebe aí, saiba que o Senhor cuida de você, o Senhor é bom o tempo todo. Nosso Deus é maravilhoso, meus irmãos. Se aquebranta agora na presença do Papai. Neste lugar, Jesus. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você, e jamais te esquecer.
Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Aleluia! Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Aleluia! Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio? Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Aleluia! E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, meu irmão, não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Crê, meu irmão, que tudo vai passar. Em nome de Jesus. Aleluia. E tudo vai passar. Aleluias. Dias melhores, meus irmãos. Dias melhores virão sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre nós, sobre o Brasil. Creio em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dias melhores virão. Dias melhores virão. Venha
Deus é maior. Venha o que vier, haja o que houver, Deus é maior. Deus é maior. Não vou me abalar, firmado eu estou no Deus maior, no Deus maior. Dias melhores, sonhos maiores virão sobre o Brasil, eu creio. Dias melhores, sonhos maiores virão sobre nós, em nome de Jesus. Dias melhores, sonhos maiores virão sobre o Brasil, em nome de Jesus. Dias melhores, sonhos maiores virão sobre nós. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Boa noite, igreja. A paz seja com todos, amém. Eu quero dar continuidade neste culto, neste momento de adoração a Deus, convidando você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 3. Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 3, ele diz assim: Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas.
Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Queridos, essa passagem que nós vemos fala sobre semeadura. E a gente pode entender sobre confiança. Aonde a gente tem depositado a nossa confiança em relação à nossa semeadura. Eu vejo muitas pessoas que ultimamente têm buscado caminhos alternativos para que as suas rendas sejam complementadas. Pessoas que têm buscado em várias coisas. Porque esse negócio ali acho que dá um pouquinho de dinheiro ali, não sei o que, tal. E com isso, queridos, a gente vê e fica um pouco preocupado. Não estou falando que é errado você de repente buscar por alternativas e por situações e complemento, em progredir. Não estou falando que isso é errado, devemos fazer. Mas será que a gente tem depositado a nossa confiança nessas coisas ou naquele em que nos provê e dá a condição para a gente ter as coisas? Quando nós plantamos uma semente na casa de Deus, nós estamos demonstrando a Deus, em quem a gente confia. A gente está demonstrando a Deus da onde vem a nossa confiança. Em quem provê, em quem tem o poder da provisão. Ali o texto fala sobre alguns exemplos de terras. Para quem entende um pouquinho de plantação, talvez entenda melhor sobre isso. Mas ali fala sobre caminho, beira do caminho, que não tinha nada e veio as aves e comeram. Fala sobre meio de espinhos. Fala sobre uma terra que não era funda, então não podia produzir uma raiz. Mas por fim fala de um lugar que era uma terra boa e fértil. Ele produziu, e quando fala sobre isso, está falando sobre a casa de Deus, sobre o reino de Deus. Toda vez que você deposita a tua semente neste lugar, Deus, Ele age por você. E é um lugar que tem raiz, é um lugar que pode produzir. E é isso que Deus quer de você. Confie nele, deposite a tua confiança, deposite a tua semente no lugar certo, queridos. Você que de repente está na sua casa, quer fazer uma oferta ou entregar o seu dízimo, nós temos aqui na nossa tela, e eu gosto disso, eu gosto desse momento por causa disso. Tem aqui do meu lado direito os dados da nossa conta, você que quer fazer uma transferência. Você que tem um pouquinho de praticidade, aqui embaixo encontra-se então o nosso Pix e o QR Code, né? E você que de repente não tem, né, Bruno, não tem esses recursos, né, celular, transferência, mas você quer fazer a sua oferta e talvez entregar pessoalmente, aqui embaixo, queridos, tem o telefone WhatsApp da nossa igreja. Manda uma mensagem lá, fala: eu queria entregar minha oferta, o meu dízimo, como eu faço? E ali a gente vai orientar você. Só não deixe de ser abençoado. Deposite a tua semente numa terra que produz. Amém? Eu quero orar nesse momento pelas ofertas, pelos nossos dízimos, pedindo a bênção de Deus, no nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer e te adorar, Deus, pela tua provisão sobre as nossas vidas. Pai, eu peço a ti que o Senhor venha fazer com que essas sementes depositadas na tua casa, elas possam, Deus, cair numa terra fértil que venham produzir de uma maneira abundante, Senhor. Abençoa a vida, abençoa a família. Deus, dá provisão. Deus, venha dar o sustento para cada pessoa, Pai. E que no nome de Jesus a gente possa provar da tua graça e viver a tua provisão em todos os dias da nossa vida. No nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja com todos. Que a paz do Senhor Jesus seja no teu lar, seja na tua família. No final do culto estaremos fazendo uma oração, como todos os cultos, pedindo para que Deus guarde a tua casa, guarde a tua família. Mas nesse momento, antes de meditarmos na palavra de Deus, eu queria dar aqui alguns avisos.
Estamos aí num período de oração todos os dias às 10 horas da noite, durante 22 dias, pelo nosso mundo, né? Mas principalmente pelo nosso Brasil, que vive um momento tão crítico. E eu queria agradecer a Deus, né? Por cada oração, por cada pessoa que tem se colocado na brecha, por esse momento o qual a nossa cidade, o qual o nosso estado está passando. E desde segunda-feira nós temos visto os resultados positivos. Tanto é que a partir de segunda-feira agora, ou seja, na próxima terça-feira, nós já teremos o nosso culto presencial, né, dentro das medidas, né, daquilo que o decreto permite, com 15%, uso do álcool em gel, a máscara e todo o cuidado necessário. Desde já eu peço a você que coloque o teu nome lá no link. Daqui a pouquinho vai ter um link e você pode então acessar e estar se cadastrando para esse culto. Os primeiros então, até os 15% da capacidade da igreja já estarão participando do culto presencial na terça-feira. E nos domingos, né, vendo que no próximo domingo esse decreto vai estar ainda vigente, vamos estar então fazendo um culto no sábado e 2 cultos no domingo, ou 3 cultos no domingo, se forem preciso. Vai depender da quantidade de pessoas que vão se cadastrar. Então eu digo a você, venha para o culto presencial. Venha, se cadastre, veja qual o melhor horário, o melhor culto e venha. Nós temos aqui dentro todos os protocolos, tudo é feito com muito cuidado, então você pode ficar tranquilo. E também você pode ter certeza que você vai ser abençoado, abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém? Então está aí o aviso. A partir de segunda-feira estamos com a volta dos cultos presenciais com 15% do público. Queridos, durante todo esse mês nós estamos falando a respeito de proclamar o Evangelho, a respeito de falar do amor de Jesus. E talvez nós possamos pensar num momento tão crítico, tão difícil. Geralmente nos demais anos, durante esse período, nós fazemos aquela conferência onde nós trazemos o nosso amigo no último culto. E hoje é o último culto. E quem sabe você não tem como trazer o teu amigo no culto. Mas você pode, através de uma mensagem do WhatsApp. Você pode através de uma ligação. Você pode através de tantas maneiras, quando terminar essa palavra, você ligar para essa pessoa, mandar uma mensagem, dizer o quanto você ama ela, dizer o quanto Jesus ama ela, e você pode marcar a vida dela se você quiser. E durante todos esses domingos, nós temos falado da importância disso, a importância de proclamar o Evangelho, a importância de falar do amor de Jesus a tempo e fora de tempo. Eu lembro que no primeiro domingo foi falado a respeito do ID. Eu falei do ID que está lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas todos, né, os livros dos Evangelhos, nós vamos ver a passagem do ID. O livro de João, João diz em João 20:21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. No livro de Mateus, o Senhor Jesus também falou, né? Ide, fazei discípulos. Ou seja, esse é um pedido do Senhor Jesus para todos nós, para que o Evangelho permaneça, para que o Evangelho continue sendo pregado. E nós aprendemos e falamos sobre tantas coisas. Muitos dizem que isso era para os judeus, que essa palavra foi apenas para o povo daquela época, os discípulos. Mas eu digo a você, enquanto tiver pessoas pregando o Evangelho, enquanto tiver pessoas proclamando o Evangelho, vidas são salvas, vidas são transformadas,
Vidas são alcançadas através do amor de Jesus. Então, eu digo para você que nós devemos continuar pregando em tempo e fora de tempo a palavra do Senhor. Mas muitas vezes, nós não entendemos como nós devemos fazer. Muitas vezes nós ficamos pensando, puxa, eu não tenho coragem, eu não tenho uma boa oratória, eu não sou uma pessoa preparada para falar do amor de Jesus. O Senhor Jesus, quando Ele pediu para que os discípulos, então, começassem com esse trabalho, com esse projeto, Ele deixou algumas dicas importantíssimas. E eu queria falar um pouco com vocês a respeito delas. Eu queria ler com vocês o livro de Atos. Nós vamos ler Atos 1:4. E depois, no mesmo capítulo 1, nós vamos ler o verso 8. Atos 1:4. Diz assim: estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Eu vou ler de novo. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Atos 1:8. O mesmo assunto, o mesmo pedido. Eu lhe digo, se isso não fosse importante, Jesus repetiria, Jesus falaria 2 vezes para que eles não se ausentem de Jerusalém, para que eles esperem em Jerusalém. Aqui ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Feche os teus olhos. Deus, em nome do teu Filho Jesus, esta é a tua palavra é alimento, a tua palavra ela é viva e ela nos edifica. Por isso eu peço, Deus, que o teu Espírito Santo venha ministrar o coração de cada um que está ouvindo esta palavra. Deus, que através da tua palavra possa haver transformação, mudança, possa trazer, Deus, uma nova atitude no coração dos teus filhos, que façam eles crescerem, que façam eles ser obedientes, que façam com que eles vivam o melhor desta terra, que façam com que eles cumpram o propósito qual eles foram chamados para cumprir, no nome de Jesus. Deus, fala com cada um de nós, ministra o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa palavra, ela é muito poderosa. Atos 1:4, Jesus fala aos seus discípulos: gente, não saiam daqui, não vão fazer nada por enquanto, esperem. Irmãos, ele estava falando a pessoas que já tinham caminhado com ele por 3 anos e meio. Pessoas que tinham visto milagres, pessoas que tinham vivido coisas tremendas, andando com Jesus. Você consegue imaginar 3 anos e meio andando ao lado de Jesus e vendo tudo que ele fez? Irmãos, a palavra do Senhor diz, aquilo que Jesus fez, não existiriam livros para se colocar tudo o que ele fez. A Bíblia é uma pequena parte, a Bíblia é apenas um pouco de tudo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez enquanto andou na terra durante esses 3 anos e meio do seu ministério. E esses homens andaram junto com ele.
E talvez nós poderíamos pensar, puxa, eles estavam mais preparados do que qualquer um para proclamar o Evangelho, para passar, seja o que fosse preciso eles passarem. Mas Jesus estava dizendo para eles, gente, esperem, fiquem em Jerusalém e esperem, até que o Pai lhe dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. E depois no 8 ele confirma, mas recebereis, algumas traduções diz virtude, poder do Espírito Santo de Deus. Então sereis minhas testemunhas. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Irmãos, um dos maiores erros, uma das maiores falhas que um ser humano pode cometer quando se fala em proclamar o Evangelho. Um dos grandes erros cometido até hoje é tentar fazer algo sem antes receber, ser cheio, ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Pastor, mas eu tenho experiência, porque eu já era de outra igreja e lá eu pregava, porque eu, pastor, eu já fiz evangelismo, pastor, eu já trabalhei numa chácara onde nós trabalhávamos com dependentes químicos. Queridos, tudo isso é experiência, mas você não andou com um homem que ressuscitava pessoas, um homem que passava por um velório e dizia para o morto, levante. Você não andou com uma pessoa que, quem sabe, andava do lado de pessoas coxos, pessoas que não podiam andar, e ele dizia, levanta, pega a tua maca e anda. Pessoa cega, e ele dizia, veja, e a pessoa via. 3 anos e meio eles tinham de um ministério prático, de um ministério junto com o mestre. Mas antes dele voltar a Deus, aqui Jesus já tinha morrido, ressuscitado ao 3º dia, e agora ele está dando uma dica para os discípulos, e é a última dica. Porque, como ele mesmo falou, era necessário que ele voltasse ao Pai, para que então Deus enviasse a promessa, o Espírito Santo de Deus, Deus em nós. Mas Jesus falou para eles, não saiam, fiquem em Jerusalém, esperem até que o Pai envie. Porque quando Ele vir, quando Ele enviar, quando Ele mandar, quando Ele vir, vocês receberão poder. Vocês receberão poder do Espírito Santo. E é isso que faz a diferença na nossa vida. A partir do momento que nós temos o Espírito Santo de Deus, não precisa pessoas ficarem falando, você precisa falar do amor de Jesus. Não vai precisar ninguém chegar para você e dizer, você vai ser um missionário lá no teu trabalho. Não, você é. A partir do momento que você receber o Espírito Santo de Deus na tua vida, a tua vida vai ser transformada. O que nós queremos muitas vezes fazer e nós não conseguimos é fazer algo pela força do nosso braço. O que nós muitas vezes queremos fazer é sair de Jerusalém. Sair de Jerusalém e ir para os lugares e chegar nos lugares, ou até mesmo em Jerusalém, nós queremos falar do amor de Jesus, nós queremos proclamar o Evangelho de Jesus. Mas da maneira errada. Porque nós não recebemos o poder. Só que depois que você recebe o poder, e esse é o primeiro ponto da mensagem, depois que você recebe o poder, você vai ser
testemunha. Você vai ser testemunha. Pastor, e o que é testemunha? Irmãos, nós temos, o costume de usar a palavra testemunho. Vamos testemunhar. Talvez você que está me ouvindo, se você nunca testemunhou algo que eu acho impossível, eu não consigo ver um cristão, um homem, uma mulher de Deus que não tem testemunhos. O testemunho, queridos, é aquilo que mostra o tamanho do teu Deus. O testemunho é aquilo que te mostra. É aquilo que mostra às pessoas o Deus o qual você serve. O testemunho mostra a mudança, a transformação na nossa vida. Através do nosso testemunho as pessoas vão olhar e vão ver, puxa, isso não é coisa humana, como eles viam na vida de Jesus. Os homens chegavam diante de Jesus e diziam, as tuas palavras não tem como não ser palavra do Filho de Deus, não tem como não ser palavra do Messias. E a mesma coisa o Senhor tem para as nossas vidas. Falando a respeito de testemunha, de testemunhos, eu pergunto para você, qual tem sido o teu testemunho de vida? Pastor, eu sou um cara que faço confusão. Pastor, eu sou um cara que faço intriga por qualquer coisa. Pastor, eu sou um cara que ajo muitas vezes com mentiras. Pastor, eu sou um cara que muitas vezes eu falho e erro e continuo errando. O teu testemunho, ele tem poder de fazer duas coisas: aproximar pessoas de Deus e afastar pessoas de Deus. Quantas vezes talvez você já não ouviu essa frase? Se for para ser cristão, se for para ser um evangélico igual fulano. É claro que quem faz isso, irmãos, é muito maldoso. É claro que quem faz isso não tem o conhecimento de que todos nós somos falhos e sujeitos a erros. E se alguém diz que não tem pecado, esse já está pecando. Isso é palavra de Deus. É claro que nós sabemos disso. Por isso que estão aí fora muitos maus testemunhos. Por isso que nós vemos muitas vezes pessoas que hoje ele está no culto, hoje ele está ali buscando a bênção de Deus e pedindo para que Deus encha a vida dele. Mas no meio da semana ele já está frio. No meio da semana ele já nem lembra mais do que ele pediu no domingo. E daí ele está discutindo com as pessoas, e daí ele está fazendo confusão com o vizinho, aí ele está sendo mal educado, aí ele está muitas vezes brigando com a esposa ou com o marido, falando palavras que não deveriam sair da boca de uma pessoa que tem um testemunho de Jesus Cristo. Aí ele está mentindo, muitas vezes próximo dos seus filhos. Aí ele está mentindo muitas vezes próximo da sua esposa, próximo das pessoas que o amam, estão vendo o seu caráter. Isso é carne, queridos. Isso não é testemunho de Jesus. Isso é a carne. Nós já falamos aqui por muitas vezes. Você é forte naquilo que você alimenta. E você só vai conseguir ser testemunha de Jesus se você prestar atenção no que Jesus falou para os discípulos e tomar posse dessa palavra e colocá-la em prática na tua vida. Como é bom, né, queridos, quando nós ouvimos alguém falar: puxa, eu acredito que Deus existe por causa da mudança que Ele fez na vida de fulano. Fulano outrora era uma pessoa totalmente errada, mas olha o que Deus fez na vida dessa pessoa. Eu acredito. Olha só essa mulher, a maneira que ela vivia, a maneira que era a vida dela, a maneira que ela tratava os filhos. Hoje, olha só que bênção. Irmãos, é maravilhoso quando alguém olha para um casamento que é algo abençoado por Deus, que é algo, uma instituição que foi criada por Deus, e alguém olha para um casamento e fala: puxa,
Olha que casamento abençoado, olha que coisa mais linda, olha que testemunho, olha a educação desses filhos, olha, eles oram para fazer tudo, eles buscam tudo em Deus. Mas hoje em dia, nós vivemos numa época onde muitas famílias testemunham mais o que a mídia ensina do que o que a palavra de Deus ensina. Infelizmente. Então, testemunha é aquilo que as pessoas conseguem ver na tua vida. Até tem pessoas que tentam dar um testemunho que não é verídico. Às vezes você vê pessoas na igreja disfarçadas de crente, né? Com aquela roupa de crente, com a Bíblia embaixo do braço, e você olha e fala, opa! Mas aí você começa a se aprofundar e conhecer um pouco mais, e você vai ver que o testemunho dela é de uma pessoa que engana, que mente, que é falso. O testemunho, queridos, mais cedo ou mais tarde, ele vai vir para a luz. Talvez você pense, não, eu consigo chegar na igreja, falar, né, o crentez, vestido de crente, e todo mundo vai olhar e vai achar que eu sou uma bênção, aleluia. Eu falo para o meu líder, glória a Deus. E o meu líder também acha que eu sou um crente. Oh, misericórdia, Senhor. Porque eu vou proclamar o evangelho. Já viu aquela pessoa, irmãos, que se ela fala do amor de Jesus, ela fala para um e ela conta para 200. Quando a gente quer proclamar o evangelho, a gente tem que falar do amor de Jesus para 200. E se precisar contar, a gente conta para um ou outro por testemunho. Mas isso está na nossa vida. Só que o falar é importante, queridos, é muito importante. Nós temos que falar. Mas o exemplo é que vai fazer a diferença. O testemunho que é visto através da tua vida que vai fazer a diferença. Então, testemunho é aquilo que nós demonstramos através das nossas atitudes, através da nossa vida, através do nosso caráter. Testemunho é aquilo que nós mostramos através da nossa fidelidade com Deus, através do dia que nós vamos pagar as nossas contas, através de quando a pessoa buzina para nós e muitas vezes no trânsito nos fecha. O nosso testemunho é visto quando nós somos levados à prova e nós demonstramos quem está no controle da nossa vida. Amém, irmãos? Agora eu quero falar o que nós precisamos para ser essa testemunha que vai proclamar o evangelho. O que nós precisamos ser para nós podermos dar um bom testemunho e sermos exemplo para as demais pessoas. Segundo ponto. Para ser testemunha de Deus, você precisa estar cheio de Deus. Ou seja, cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Preste atenção que quando Jesus ele falou, esperem, não saiam de Jerusalém. Esperem. Vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão receber poder. E daí vocês serão as minhas testemunhas. Porque Jesus já conhecia os camaradas. Irmão, Jesus, quando ele foi levado à cruz, todos esses camaradas se mostraram os piores discípulos. Um traiu, o outro negou, o outro fugiu, o outro foi para outro canto, o outro voltou a fazer aquilo que fazia antes de conhecer Jesus. Todo mundo abandonou o Senhor, exceto João. Tem pessoas que vão para a igreja desde criancinha. Tem pessoas que ouvem de Jesus, entendem mais da Bíblia do que qualquer outro.
Domingo passado falamos, né, sobre o mestre da lei, sobre o fariseu que ele conhecia de ponta cabeça, de trás para frente. Mas se não for cheio do Espírito Santo, o teu testemunho vai ser o teu testemunho. A preocupação de Jesus era essa. Ele não queria que as pessoas vissem o testemunho de Pedro. Irmãos, Pedro gostava de confusão. Pedro era o homem da briga. Pedro era o homem que não levava desaforo para casa. Pedro era o homem que puxou a faca e cortou a orelha do soldado quando veio prender Jesus. Mas já fazia 3 anos e meio que ele estava andando com Jesus. Mas esse era o testemunho dele. Pedro foi o homem que Jesus falou: Pedro, vamos orar. Vamos para o monte. Ele, né? Tiago e João. Jesus chamou 3 dos seus discípulos. Vamos orar, vamos orar. Irmãos, 3 anos e meio andando com Jesus. Jesus não poderia ver um momento vago na sua agenda. Fosse de madrugada, fosse depois de um milagre, fosse qual fosse o momento, Jesus ia orar. Jesus ia ficar sozinho com Deus. Mas no momento que ele chama os discípulos para fazerem isso, parte dos seus discípulos, eles vão dormir. Porque esse era o testemunho deles. Porque esse era o testemunho deles. Porque eles eram cheios da sua carne, e a carne quer dormir. A carne quer encher a barriga de pizza e quer dormir, irmãos. Nada contra comer pizza e dormir. Se você quer ter um bom testemunho, se você quer ter um ministério abençoado, antes de você fazer alguma coisa, peça para que o Espírito Santo de Deus te revista. Peça para que Ele te guie. Às vezes tem pessoas que perdem tanto o seu tempo discutindo pecado com os irmãos. Pastor, mas isso é pecado? Irmão, é claro que é pecado e ponto final. Você já sabe. Mas a Bíblia também diz que o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado. Não vai ser você que vai convencer. Não adianta você vir com a tua didática. Não adianta você vir com Bíblia. Não adianta você perder o teu tempo. Mas se você tem um testemunho, Ele vai olhar para você, Ele vai olhar para a tua vida, vai ver o que tem em você e vai dizer: eu quero isso. Aí você vai dizer para Ele. Então você tem que se portar como um homem, imagem e semelhança de Deus. Você acha que ficaria legal isso em Deus? Pastor, eu posso fazer isso? Será que Jesus faria? Será que em Jesus ficaria legal? Muitos ministérios frustrados, muitas pessoas movidas por empolgação, muitas pessoas movidas por palavras motivacionais, livros de autoajuda, coach, que é o que está na moda. Não, mas espera aí, pastor, se eu tiver uma sala, um computador, se eu tiver mesa, se eu tiver cadeira, se eu tiver um lugar assim, eu vou montar algo e vai ser excepcional e muitas pessoas vão ser alcançadas. Será que você está alcançando essas pessoas para você? Será que você vai alcançar essas pessoas por causa do coach? Ou é porque você é cheio do Espírito Santo? Cheio do Espírito Santo. E o teu testemunho faz com que as pessoas olhem e falem: eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser um marido dessa maneira. Eu quero ser um pai desta maneira. Eu quero ser um filho desta maneira. Eu quero isso para a minha vida. Oh, meu Deus.
no terceiro ponto, queridos, da mensagem, o Senhor nos dá até a localização de como isso tem que funcionar. Toda regra existe uma exceção, amém. Talvez para uns vai acontecer diferente. Talvez vai ter o camarada que vem para Jesus e a necessidade é tão forte num lugar lá fora que ele vai ser enviado como um missionário, vai ser uma bênção. Queridos, eu não quero dizer que isso não existe, mas eu acho bem pouco provável que a pessoa se torne um missionário nos confins da terra se ela não conseguiu ser um missionário em Jerusalém. Se ela não conseguiu exercer a função missionária de proclamar o evangelho em Jerusalém, dificilmente ela vai conseguir ser isso lá fora. Por que eu estou falando isso? Vamos para as localizações. Jerusalém é a nossa comunidade, é o nosso bairro. Judéia, talvez o nosso município, a nossa região, né? Quando se trata de um lugar como o nosso, que tem a região metropolitana, que são vários municípios colados um no outro. Samaria, quem sabe outros estados, ou até mesmo um município mais afastado. E os confins da terra, pastor? Eu penso que são outros países, lugares longes, lugares que talvez para nós possa ser pensado assim, mas vamos imaginar na época que estava sendo falado. Talvez confins da terra, para algumas pessoas, vão ser lugar que para as outras parecem próximas. Pessoas que viajam, que fazem viagens aéreas, mas que talvez para algumas pessoas chegar até aquele lugar através de um ônibus ou através de alguma outra maneira, já é confins da terra. Mas o que eu queria que você entendesse em relação a isso, em relação a ser testemunha? Primeiro ponto, querido, Jerusalém. Eu penso que Jerusalém é a nossa família. Jerusalém é a nossa casa. Jerusalém é onde a gente estuda. Jerusalém é onde a gente trabalha. Você consegue ser testemunho nesse lugar? Como que é o teu testemunho na tua casa, na tua vizinhança? As pessoas olham para você e o que elas falam de você? Da maneira que você cuida dos teus filhos, da maneira que você vive como um pai ou uma mãe de família. Pastor, mas isso é problema meu, ninguém tem nada a ver com a minha vida, com o que acontece dentro da minha casa. Queridos, a partir do momento que você carrega uma bandeira, a partir do momento que você diz, eu sou um evangélico, eu sou alguém que vivo, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, as pessoas vão olhar para você e o teu testemunho vai ser a Bíblia que eles não leem. Então você tem um compromisso e uma responsabilidade muito grande, sim, com a maneira a qual você tem se portado, com a maneira a qual você tem testemunhado perante essas áreas da tua vida. No teu trabalho, será que você é aquela pessoa que numa oportunidade você mente, você faz cachorro, você se envolve muitas vezes com coisas que você sabe que não tem nada a ver com Deus? Eu conheço tantas pessoas, queridos, que elas começam a prosperar e elas sempre caem nas mesmas armadilhas. Elas começam a prosperar, elas começam a se dar bem naquilo que Deus entregou na mão delas, na sua vida financeira, e daí elas começam a abrir brechas e permitir com que coisas que parecem que não tem nada a ver, né? A senha do inferno não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não dá nada, não dá nada. E elas começam com esse tipo de situação. E além de elas darem um mau testemunho, elas acabam dando liberdade para que a destruição venha através de uma brecha nas suas áreas financeiras. E uma delas, queridos, que é muito perigosa,
chama-se fidelidade a Deus. Quando nós achamos que nós não precisamos mais de Deus dentro da nossa vida financeira, é o início da nossa derrota financeira. Segundo ponto, Judeia. Lugares que Deus vai nos levar. Quem sabe outros bairros. Quem sabe lugares aonde nós vamos ter a oportunidade de fazer um evangelismo. Quem sabe um lugar fora da nossa região, aonde nós vamos ter a oportunidade, no momento de uma viagem ou algo parecido, de falar do amor de Deus. Tantos lugares, né? Quem sabe outros estados. Nós que somos desse ministério, sabemos que a nossa igreja tem pelo menos mais 3 regiões de Santa Catarina, aonde nós estamos lá como igreja Templo das Águias. Nós estamos lá tentando levar um testemunho de Jesus. Nós estamos no oeste do estado, lá em Céu Azul, e tantos outros lugares que nós sonhamos um dia alcançar. Quem sabe confins da terra para o Templo das Águias, o Haiti, onde nós temos uma igreja linda, abençoada por Deus, que cada dia tem crescido, onde as crianças são alimentadas antes de ouvir a palavra de Deus, porque é um lugar de pobreza extrema. Quem sabe lá nos Estados Unidos, onde nós temos um povo. Quem sabe através do Médicos Sem Fronteiras, que hoje é um lugar onde o ministério tem ofertado, que são médicos que andam pelos confins da terra, literalmente falando do amor de Jesus. Médicos levando saúde. Com certeza é o amor de Jesus. Levando vacinas, nesse tempo de pandemia, ajudando, cuidando. Queridos, eu não sei até onde você vai chegar com o teu testemunho. Mas eu só sei que para você levar um bom testemunho, o primeiro ponto é você ter um bom testemunho. O primeiro ponto. E como eu vou ter esse bom testemunho? Sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus disse: esperem aí aonde você está, na sua casa. Comece a buscar. Comece a buscar. Comece a buscar. Eles ouviram essa palavra. Atos 1:8. Depois, se você for ler Atos 1:14, eles estavam reunidos, juntos para orar. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar. Eles oravam unânimes, com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento, esperando a promessa e buscando, e buscando, e buscando. Atos 2, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Aí sim, irmãos, Pedro, que era um iletrado, um pescador, um cara que não sabia nem falar, prega, e milhares de pessoas aceitam Jesus, se batizam, têm suas vidas transformadas. Mas aqui existe um segredo. No verso 14, que nós lemos antes deles serem cheios do Espírito Santo. Eles estavam reunidos. Sempre se reuniam todos juntos para orar. Para orar. Queridos, você pode ouvir a qual mensagem for do Espírito Santo de Deus. Você pode ouvir todas as mensagens dos melhores pregadores, preletores a respeito do Espírito Santo de Deus. Mas nada vai mudar na tua vida. Você não vai ter o testemunho de Jesus na tua vida se você não buscar ser cheio. Se você não buscar por isso, e é através da intimidade que você vai ser cheio. Último ponto, queridos, 4º ponto. Só é cheio quem tem
intimidade. Só é cheio quem tem vida de oração. Pastor, como que eu tenho intimidade? Conhecendo mais de Jesus. Conhecendo mais de Jesus. 4 evangelhos, todos falam de Jesus. Todos ensinam de Jesus. E quando você chegar no finalzinho deles, que você vai ver Jesus fazendo a promessa do Espírito Santo, aí você termina, você entra no livro de Atos, e daí você começa a ver, queridos, o poder que acontecia quando eles oravam, o mover de Deus na vida deles quando eles oravam, e eles eram cheios do Espírito Santo, e acontecia milagres, e acontecia coisas tremendas, maravilhosas na vida deles, e só o fato deles estarem ali, a vida, o testemunho deles proclamava o Evangelho de Jesus, fazia com que milhares e milhares de pessoas fossem curadas, fossem restauradas, quisessem ter uma vida com Deus. Irmãos, Pedro, ele falava, ele pregava, mas até a sombra dele, por ele ser cheio do Espírito Santo, curava as pessoas. Eu fico imaginando, irmãos, que antes dele começar a pregar, o fato dele estar ali, a presença do Espírito Santo era tão forte na vida dele, que as pessoas eram impactadas, e as pessoas já começavam a ter a sua vida transformada, pelo testemunho de apenas estar do lado, de estar próximo desse homem. O problema é que nós queremos versículos da Bíblia para discutir, nós queremos ficar tentando impactar as pessoas com o conhecimento que nós temos, e não com a presença de Deus que está nas nossas vidas. Eu creio que só existe uma maneira de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, através de intimidade, conhecimento, leitura da palavra de Deus e vida de oração. Vida de oração. Eu iniciei o culto falando de um testemunho, daquilo que nós estamos vendo acontecer no nosso município vizinho, que é Curitiba, capital do Paraná. Desde que nós, como igreja, começamos a orar, nós estamos vendo. A situação estabilizou, a situação não está mais se agravando. Mas são tantas coisas, queridos, que nós vemos na nossa vida acontecer através do poder da oração. Muitas vezes nós não entendemos por que nós estamos passando por isso, por que nós estamos passando por aquilo. Eu já falei isso uma vez, queridos, e vou repetir. Infelizmente, existem pessoas que vão viver em lutas, porque eles só conseguem buscar Deus quando estão nas lutas. Tem pessoas que só conseguem se aproximar de Deus, a pessoa só consegue orar quando ela está passando uma luta, quando ela está passando uma dificuldade, quando ela tem alguém da sua vida de alguma maneira em risco, quando ela tem uma situação a qual ela não tem controle, aí ela vai buscar Deus. Mas não é isso que Jesus ensinou para eles, senão Jesus teria falado: vai lá, discípulos, vocês já viram como que se faz, vocês já sabem que tudo é em nome de Jesus, vão e façam, vão e façam, vão e façam. Mas ele falou: esperem aqui em Jerusalém. Irmãos, esperem aqui em Jerusalém, do céu virá poder. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo, vocês serão batizados, aí sim vocês serão testemunhas. E é isso que nós precisamos ter na nossa vida. Mas para que possamos ter uma vida de testemunho, nós precisamos buscar esse Espírito Santo. E se você for olhar no livro de Atos, sempre que os discípulos eram cheios do Espírito Santo, eles estavam orando. Sempre que os discípulos eram cheios do Espírito Santo, eles estavam orando, eles estavam buscando, eles estavam clamando. Então o Espírito Santo vinha e enchia a vida deles. Irmãos, não tem nada mais motivador do que o Espírito Santo de Deus. Não existe nenhuma frase pronta, não existe nenhum livro, não existe nenhum escritor, não existe ninguém
que possa motivar, que possa testemunhar algo mais poderoso do que o Espírito Santo de Deus. Não existe nada que possa ministrar o coração de uma pessoa, que possa transformar a vida de uma pessoa, do que o testemunho de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu falei no início, no meio da mensagem, mas vou repetir. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. O Espírito Santo que tem esse poder de transformar. Irmãos, é o Espírito Santo que intercede pela pessoa, até mesmo com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que lembra. O Espírito Santo, muitas vezes, que o camarada está pensando, puxa, mas e agora o que vai ser da minha vida? E ele lembra lá atrás, quando você passou aquilo, você buscou, você orou, você foi cheio e viveu um milagre? Lembra aquela vez que você estava orando com o teu joelho dobrado e de repente tocou o telefone, você atendeu e Deus estava trabalhando em favor da tua vida? Muitos comentam a respeito da segunda vinda de Jesus, sabemos que isso é certo. Ele mesmo, nos falou que voltaria. Eu gosto sempre de lembrar isso no culto de Santa Ceia, porque Ele nos pede para que façamos isso todas as vezes que fizermos até que Ele venha. E muitas pessoas ficam comentando, puxa, mas como será? Se eu não conseguir agora, eu vou ter mais uma oportunidade. Irmão, se com o Espírito Santo de Deus nos ajudando, nos ensinando a respeito do pecado, sendo intercessor nas nossas vidas, se com o Espírito Santo nos lembrando, se com o Espírito Santo nos direcionando, nós não conseguirmos vivermos de uma maneira que possamos ter um bom testemunho, a ponto de proclamar o Evangelho e a ponto de ter uma vida e uma certeza da salvação, de uma vida eterna, não sei o que seria de nós sem o Espírito Santo de Deus. Eu queria finalizar dizendo a você pode continuar dando o testemunho do Ricardo, do João, do Paulo, da Maria, do José. Você pode continuar dando esses testemunhos. Mas você pode, como o apóstolo Paulo, que nós falamos na semana passada, ser imitador de Cristo e dar o testemunho de Cristo. E um dia, quem sabe, ter a ousadia como o apóstolo Paulo teve de dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E daí nós vamos entender por que nós falamos tanto de discípulo e discipulado, e proclamar e evangelizar. Todos nós temos um propósito, queridos. Todos nós temos um propósito. E não faria sentido se esse propósito fosse viver 70, 80, 90 anos e acabar tudo. Esse propósito é caminhar, ter a salvação e ter a vida eterna. Mas nós podemos ir além. Ter a vida eterna, proclamar o Evangelho e fazer com que muitas e muitas pessoas também tenham esse direito. Começando pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu trabalho, pela tua escola, tua faculdade, e depois assim por diante, Deus vai te capacitar para que você possa proclamar o Evangelho em outros lugares. Que Deus te abençoe. Que Deus use tua vida. Mesmo num tempo de pandemia.
Que Deus use tua vida no nome de Jesus. Que você seja cheio do Espírito Santo. Que a partir de hoje você nunca mais deixe de colocar na tua oração: vem Espírito Santo, toma o teu lugar na minha vida. Enche-me, Senhor, da tua presença. Que você seja um testemunho vivo do amor, do poder do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Que você, além de ter a vida eterna, você leve toda a tua família, toda a tua Jerusalém. Que no nome de Jesus, você faça a diferença aonde você estiver. Não porque você é bom, mas porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar por você e durante todos esses cultos deste mês nós temos orado por pessoas que o Espírito Santo tem nos incomodado a falar do amor dele. E eu continuo dizendo para você: não desista, não desista, não desista. E se precisa mudar algo na tua vida, essa é a primeira oração que eu queria fazer. Talvez você não tenha tido um bom testemunho. A partir de hoje você vai parar de dar o teu testemunho. Você vai orar e vai dizer: Senhor, eu quero dar o testemunho do Espírito Santo. Eu quero dar o testemunho de Deus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Coloque a mão no teu coração. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro por esses irmãos que estão nos ouvindo. Deus, talvez eles não tenham colocado em prática a palavra testemunho da maneira mais correta. Talvez o testemunho deles, em vez de alcançar, tenha afastado pessoas do Senhor. Mas Deus, no nome de Jesus, eu oro, Pai, e peço que a partir de hoje isso mude na vida dos teus filhos. Senhor, como foi falado, ensinado, que eles possam colocar em prática a maneira como nós devemos fazer, que é através da intimidade, é através da oração, que eles possam ser cheios do teu Espírito Santo, Deus. Que eles sejam incomodados no momento da mentira, no momento do engano, no momento da palavra torpe, no momento, Senhor, de fazer aquilo que não te agrada. Deus, que o teu Espírito Santo venha incomodá-los e que eles possam mudar, se converter do mau caminho e serem testemunhos do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu oro e peço: Deus, perdoa os nossos pecados, que muitas vezes nos fazem dar mau testemunhos. E que a partir de hoje nós possamos buscar o verdadeiro testemunho nas nossas vidas. Agora eu quero orar. Eu quero orar e quero que você faça um propósito com Deus. Queridos, não existe Espírito Santo na vida de um homem que não ora. Se uma pessoa chegar para você e falar que ele é profeta, falar que ele é homem de Deus e ele não tiver vida de oração, isso não condiz. Isso não é verdadeiro. O próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, quando andava aqui na terra, ele se separava para orar. Ele tinha vida de oração com Deus. Muda isso na tua vida. Se programe e busque ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Que a tua oração não seja me dá, mas que a tua oração possa ser: Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, eu quero essa promessa na minha vida do teu Espírito Santo. Senhor, eu quero ser cheio. Chega de ficar com oração de pedinte, mendigo espiritual. Nós não podemos ser mendigos espirituais. Precisamos ser homens que buscamos a face, a presença de Deus. E eu quero orar e quero pedir para você: comece a ter uma vida de intimidade com Deus. Nada vai mudar na tua vida. Nada vai mudar no teu testemunho. As pessoas não vão olhar para você e não vão ver nada diferente. Porque elas estão olhando e vendo o João, o Ricardo.
Mas quando você orar pela manhã e dizer: Espírito Santo, enche a minha vida até transbordar. Espírito Santo, enche a minha vida. Eles vão começar a olhar o Senhor na tua vida. E você vai começar a ser um proclamador do Evangelho. Antes mesmo de abrir a boca. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e peço ao Teu Espírito Santo que nos incomode. Peço ao Teu Espírito Santo que nos ajude a se converter de erros, de pecados que nos impedem de dar um bom testemunho. E também peço, Senhor, que nós possamos, na nossa casa, buscar a Tua presença, ser cheio do Teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, levanta nesse lugar líderes, pastores cheios do Espírito Santo, líderes de célula cheias do Espírito Santo, pessoas, ó Pai, que fazem a diferença, pessoas que aconselham com os conselhos do Senhor, da Tua palavra, pessoas que falam aquilo, Deus, que sabem que é a vontade do Senhor, e não porque estão cheios de si mesmos e se acham os tais. Em nome de Jesus, ó Pai, que haja um novo tempo nas nossas vidas, um tempo de uma busca profunda do Teu Espírito Santo, até transbordar, até ser testemunho, até as pessoas olharem para nós como olhavam para os discípulos cheios do Espírito Santo e almejavam pelo Senhor e queriam aquilo que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, gera em nós testemunhos de homens e de mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero orar para encerrar, e quero orar pela tua casa, quero orar pela tua vida, pela tua família. Queridos, o salmista diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Está caindo, mas em mim não vai fazer diferença, porque o Senhor está me guardando. E assim será sobre a tua casa e sobre a tua família. Deus maravilhoso, eu oro, Senhor, nesse momento tão difícil que nós passamos. Momento onde a saúde, um momento onde tantas áreas das nossas vidas estão tão complicadas. Mas eu oro no nome de Jesus e declaro o Teu cuidado, a Tua bênção sobre cada casa, sobre a vida de cada irmão. No nome de Jesus, livra eles, ó Pai, de toda seta maligna do inferno. Livra eles, ó Pai, de virose, pragas. No nome de Jesus, que isso não tenha poder sobre a vida deles. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, que eles vivam testemunho do cuidado, da cura, do amor, do favor de Deus sobre a vida deles. Deus, eu também oro pela vida financeira dos Teus filhos. Deus, em nome de Jesus, estamos ouvindo tanto falar sobre crise financeira. Mas eu creio que quem tem Cristo não tem crise. Eu creio que aqueles que vivem debaixo da fidelidade, do amor do Senhor, não vão viver nenhum tipo de crise financeira. Por isso eu oro, abençoo o lar, abençoo o trabalho, abençoo aquele que é autônomo, profissional, liberal. No momento onde as pessoas estão falando de quebra-quebra, de fechar, em nome de Jesus o comércio vai ser abençoado. O trabalho deles vai viver a prosperidade do Senhor, porque eles esperam no Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor trabalha em favor daqueles que em Ti espera. Que você tenha uma semana abençoada. Terça-feira voltamos no nosso culto de oração. Em nome de Jesus, sábado TEDx, culto dos jovens presencial. Domingo nós vamos ter uma escala então de mais cultos para que todos possam participar e ouvir a palavra de Deus. Eu creio que este lugar é um lugar abençoado. Eu creio que Deus cuida de nós, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mais doce comunhão, a consolação e a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós, hoje e para sempre.
em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e viva Cristo.